Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, dizendo que todos aqueles que se dispõem a ouvir os ensinamentos do Evangelho de Jesus são abençoados. Mas aqueles que os colocam em prática dão largo passo à redenção do espírito. Que encarnados e desencarnados aqui presentes, que aqui vieram porque estão com saudades de Jesus, sejam envolvidos pela luz plena do Cristo, nossa fortaleza e prevenção a muitos males, entre eles o suicídio. Foi-nos solicitado refletir nesta noite fria, na temperatura, mas aquecida pelo amor de Jesus, sobre o tema Como ajudar um suicida. Uma indagação que pode ter duas perspectivas de interpretação. A primeira, como ajudar um suicida que já desertou da vida biológica e encontra-se na erraticidade. Para estes, de nossa parte, somente a oração e as boas vibrações poderão dar-lhe consolo e esperança na dolorosa experiência do arrependimento. A segunda perspectiva deste tema é de como ajudar alguém que está com a ideação suicida, ou seja, alguém com a vontade deliberada de desertar da vida biológica. No prefácio da prece por o suicida, integrante da coletânea de preces de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Então, o início da sentença é perfeito. Jamais, nunca, em hipótese alguma, o homem tem o direito de dispor da sua vida. Esse direito é divino, é de Deus. Mas o prefácio prossegue. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. É possível a intervenção divina para nos dar força diante das dificuldades. Mas isso não significa dizer que será perdoado aquele que tirar a própria vida. E segue o prefácio dizendo: o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então, nós percebemos 3 lições importantes nesse prefácio. Primeira, o direito à vida é exclusividade de Deus. O Pai nos dá,
o Pai nos tira. Segunda, as dificuldades da vida podem ser abrandadas por Deus, desde que construa o homem o seu mérito baseado na prática da caridade e na sua reforma íntima. Terceiro, tirar a própria vida para resolver um problema é criar um problema maior. Sem dúvida. Vale então aqui recordar o compositor espírita, intérprete espírita, Carlinhos Conceição, numa música intitulada Viver é a Melhor Opção. Quando ele diz: concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos, meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Então o recado é perfeito. Primeiro, a ilusão da morte. O suicida comete algo terrível. Agora, mesmo diante de todas as dificuldades da vida, viver continua sendo a melhor opção, e não a desistência de enfrentar os problemas. Por quê? Porque nós somos todos aprendizes. Vemos cá na Terra exatamente para isso. Para aprender, para evoluir, para progredir. E mesmo que a situação esteja muito difícil, o coração não pode ficar perturbado. Mas para complementarmos esse raciocínio iniciado pelo Carlinhos, vale a pena nós irmos no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5 ele trata do tema Bem-aventurados os aflitos. Lá no item O Suicídio e a Loucura. Para aprendermos a proveitosa lição de Allan Kardec, que inicia apresentando o elemento essencial na prevenção ao suicídio. Ele diz: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Essa calma e resignação de que fala Kardec encontram guarida no célebre aconselhamento de Chico Xavier, quando disse: tudo passa. Nenhum problema da vida veio para ficar ad eterno. Antes, porém, se apresenta como oportunidade de aprendizado e evolução. Então, se nós temos calma, paciência, resignação ante as dificuldades da vida, e sabemos que tudo passa e que depois dessa vida virá a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que é imortal, tudo muda de figura. Em relação à confiança no futuro, essa é uma condição mais desafiadora do que a calma e a resignação que nós temos em considerar a vida. Considerando que é senso comum que do futuro nada sabemos. O futuro é uma incógnita. O próprio homem criou um adágio popular: o futuro a Deus pertence. Ora, se cabe à divindade cuidar de nosso futuro, e se ele é um pai de amor, justo e soberanamente bom, nada mais poderemos esperar senão coisas boas em nosso futuro espiritual, desde que contribuamos para isso. Sim, porque é preciso a reforma íntima, é preciso a prática do bem,
É preciso viver de acordo com o Evangelho de Jesus para criar o mérito para que Deus nos assista. Isso não significa dizer que nós não teremos problemas ou dificuldades. Claro que não. Afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós viemos aqui para evoluir. A evolução é a nossa destinação final. Não tem como ser diferente. Ah, quanto tempo vai demorar? Depende do esforço de cada um. Não há um tempo padrão para essa evolução. Por quê? Porque ela depende de cada um. Da força de vontade, do espírito de entrega. Ao suicida, advém a surpresa após o ato cometido, percebendo que a morte não existe. E que ao invés de abreviar seus problemas, ele terá que recompor o seu perispírito lesionado por sua atitude infeliz. Sem dúvida. Esse é o day after do suicida. Ele receberá de Deus o perdão através de uma nova oportunidade de reencarnação. Só que agora, com dificuldades agravadas pela forma pela qual abreviou seu tempo de vida na Terra. Sim, porque as consequências virão em função do método que foi utilizado para tirar a própria vida. Ah, foi um tiro na cabeça. Deverá regressar com algum tipo de lesão neurológica. Ah, foi um enforcamento. Deverá regressar com problemas de natureza respiratória. Ah, ingeriu veneno. Problemas de natureza gastrointestinal. Atirou-se de um precipício, de uma ponte, de um viaduto. Problemas com o aparelho locomotor. Porque isso tudo fica impregnado no perispírito. E segue com a criatura anos a fio. Só terá dificuldade aquele que abreviar o seu tempo de vida na Terra. Abreviar de forma voluntária. Mas como ajudar alguém com a ideação suicida? Reflitamos inicialmente que a ideação suicida é o ato de pensar sobre o próprio suicídio. Desde uma simples consideração até um plano detalhado, bem elaborado, específico. E que isso é conhecido na psiquiatria como pensamentos suicidas. A ideação suicida é considerada um fator de risco do suicídio. Porém, pensar em suicídio não implica dizer que a pessoa realmente irá fazê-lo, mas deve servir como um sinal de alerta. Muitas vezes as pessoas utilizam-se dessa estratégia de dizer vou me suicidar como uma forma de chantagem emocional, mas nós não podemos descartar que naquela mente, naquela psique, já haja transitando o pensamento suicida. Mas é fato que a ideação suicida é mais comum naquelas pessoas que são portadoras de transtornos mentais e que precisam tanto do atendimento médico quanto do atendimento espiritual. Achar que vai combater a ideação suicida exclusivamente com tratamento espiritual, não. É preciso, na maioria absoluta dos casos, do acompanhamento médico. Quais são os fatores de risco da ideação suicida?
Didaticamente, nós podemos classificá-los em fatores de natureza biológica, como os transtornos mentais orgânicos. Os fatores de natureza psicológica, como os transtornos psiquiátricos, a depressão, a esquizofrenia. Os fatores de natureza sociológica, como as brigas e desavenças familiares e afetivas, o alcoolismo crônico. E os fatores de natureza econômica, uma perda de um emprego, a crise financeira. Esses fatores todos fazem parte da gênese da ideação suicida. Agora, existem tipos de ideação suicida. Essa ideação ela pode variar desde uma simples ideia até um plano bem elaborado, bem arquitetado, minimamente detalhado. E dentro desse espectro entre uma simples ideia e um plano bem detalhado, é possível fazer uma pequena distinção entre as ideias que se apresentam com contexto suicida. Por exemplo, existem pessoas que desenvolvem ideias claras e definidas com o local, o método, o modo de fazer o suicídio, de executar o suicídio, que pode apresentar um risco real e, por vezes, imediato. Geralmente, essas ideias surgem por conta de transtornos mentais definidos, e em nenhum grau mais grave, mais perigoso. Uma outra forma pode ocorrer de pessoas comuns e com a saúde mental estável, mas que acabam relatando casos de ideação suicida que podem vir ou não a cometer o ato em si mesma. Embora esteja psiquicamente organizada a pessoa, considerada normal entre aspas, é claro, com uma saúde mental estável, mas de repente pode passar por sua cabeça uma ideação suicida. Sempre haverá uma circunstância, um fato, um problema que vai startar, que vai ligar o motor desta ideia. E existe um outro grupo de ideias ou de pessoas que têm a ideia suicida, porém não planejam se matar de verdade. Elas somente procuram tirar vantagem desse fato para manipular e controlar situações ou pessoas, que eu falei anteriormente, a conhecida chantagem emocional. Elas até têm a ideia, mas são covardes para executá-la, ou muito fortes para executá-la. Mas utilizam-se dessas ideias para chantagear as pessoas. Isso é muito comum nos núcleos familiares. Quais seriam os sintomas da ideação suicida? Eles são sinais de alerta, que podem indicar que a pessoa está passando por um processo de pensar ou planejar a sua deserção biológica, o seu suicídio. O primeiro sintoma é o sentimento de desesperança.
constante, ou o sentimento de estar preso, estagnado. Isso pode ser reflexo e precisa ser tratado, reflexo de uma situação de dificuldade, precisa ser tratado. Assim como também alterações no cotidiano da vida dessa pessoa. A sua rotina se altera, o seu modo de alimentação, o seu sono fica alterado. Esse é o primeiro grupo de sintomas. O segundo é representado pelas alterações de humor. Pois a concepção dessa ideia, quando ela vem à mente, ela pode facilmente mudar o humor em que a pessoa estava. A simples alteração do humor pode significar que aquela pessoa acabou de ter transitando na sua psique a ideação suicida, a ideia ou vontade de matar-se. E o terceiro grupo desses sinais de alerta é a preocupação excessiva com a morte ou com a própria morte, e que normalmente é expresso por umas frases bem conhecidas, tipo, seria bom não ter nascido, não quero mais viver, ou então, alguém ligaria se eu morresse? Essas frases, normalmente, expressam claro descontentamento com a vida e podem esconder a vontade de se matar. O quarto sinal evidente é quando a pessoa começa a falar em um tom saudosista, como se nada fosse bom no presente. As coisas boas só eram do passado. Bom era naquele tempo. Esse tom saudoso ou saudosista pode refletir um descontentamento com a vida do presente e nascer daí uma ideação suicida. Mas há também um outro sinal interessante. Quando as pessoas começam a falar em um tom de despedida, de adeus. Assim, tipo, a última vez que eu estou vendo você. Minha hora está chegando. E o sexto e último sinal está naqueles que podem manifestar esse desejo até de forma pouco consciente, como destruindo coisas e se arriscando, vivendo mesmo de forma imprudente, irresponsável e, eu diria, autodestrutiva. Como se a pessoa estivesse provocando a própria desencarnação. Evidentemente que esses sintomas variam de pessoa para pessoa, pois cada um de nós tem um tipo de personalidade, tem uma forma própria de ver o mundo. Mas você poderia perguntar, como reconhecer o real risco de suicídio? Estudos científicos indicam que mais de 2/3 daqueles que cometem suicídio comunicam de forma clara familiares e amigos antes de acabarem com a própria vida, antes de se matarem. E muitas vezes, familiares e amigos não levam a sério. O melhor para esse tipo de situação é não duvidar daquilo que está sendo dito.
Porque se a pessoa diz que pensa em se matar, o ideal é que se leve a sério essa declaração. Por mais que se pense que pode ser uma brincadeira, é melhor não arriscar. Afinal de contas, caso seja verdade, os que estão envolvidos direto ou indiretamente com essa pessoa vão se arrepender profundamente. Para reconhecer melhor esse risco, é importante atentar aos sintomas que nós mencionamos anteriormente, aqueles sinais da ideação suicida. Esses sinais podem evoluir para o suicídio propriamente dito. Inicialmente, é importante também que se procure ajuda especializada, com psicólogos, médicos psiquiatras, para que a pessoa seja ajudada com medidas cabíveis, cientificamente reconhecidas e que podem favorecer uma melhor condução da situação. Que contribuições a área da saúde estabelece na prevenção à ideação suicida? O tratamento, nesse caso, será planejado de acordo com a situação específica do paciente, levando em conta suas dores, suas angústias, seus problemas, identificando as possíveis causas para esses pensamentos e agindo sobre essas causas. Tratamentos possíveis e confiáveis a serem indicados podem ser os grupos de apoio, a psicoterapia, a terapia de grupo, a terapia familiar, medicamentos, internações muitas vezes são necessárias e práticas de bem-estar, práticas que gerem bem-estar. Os grupos de apoio ajudam a se identificar e conhecer outras pessoas com o mesmo problema. É um método muito válido, porque as pessoas entendem que não estão sozinhas e são capazes de aprender coisas, de receber dicas de como passar pela situação que outras pessoas já passaram. A psicoterapia tem a função de explorar as razões que fazem a pessoa se entender como um potencial suicida, como também vai ajudar a criatura a ter um maior controle emocional e aprender e desenvolver novas habilidades psíquicas. Terapias familiares ajudam com que a família, que muitas vezes estão na gênese desse problema suicida, possam melhorar a relação familiar. E o uso de medicamento vai ser da alçada exclusiva do médico psiquiatra de acordo com a necessidade. Agora, quais seriam as contribuições preventivas da doutrina dos espíritos à ideação suicida? Como o espiritismo colabora? Segundo a Federação Espírita Brasileira, no livreto intitulado Em Defesa da Vida, Suicídio Não, publicado pela FEB no ano de 2017, o suicídio é considerado como uma fragilidade humana, um estado de desequilíbrio, no qual o sujeito não consegue
reconhecer que com o tempo tudo se resolve e que nenhum problema tende a ser eterno. E aí a gente volta a Chico Xavier. Tudo passa, sem dúvida. Nada veio para ficar. As dificuldades da vida são transitórias e todas pedagógicas, todas vieram para nos ensinar. O Espírito Emmanuel, no capítulo 30 do livro intitulado Pronto Socorro, trazido até nós pela mediunidade psicográfica de Chico Xavier, faz um alerta e, ao mesmo tempo, indica uma terapêutica para essa questão do suicídio. Ele diz: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faze empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Conselho precioso de Emmanuel. Medida terapêutica. Medida preventiva. Fazer o bem. Praticar a caridade. Ajudar o próximo. Porque nesse momento você, inclusive, vai esquecer desta ideia que está te visitando em acabar com a vida. Mas aí o Emmanuel diz que se porventura isso acontecer, que você, ao fazer isso, você está sendo uma pessoa que está provocando uma grande desconsideração para com as bênçãos que enriquecem a vida e que são bênçãos divinas, que a consequência natural disso é um recolhimento compulsório que vai durar muito tempo, em que a criatura presa em si mesmo sofrerá um remorso quase que interminável, mas que um dia passará. Então é um conselho precioso. Por outro lado, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 1 do livro Temas da Vida e da Morte, faz uma sugestão interessante de como nós devemos nos conduzir diante de pessoas com ideação suicida. Diz o Filomeno: dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Então ele coloca dois elementos importantes, né? Bondade, coisa do coração. Paciência, coisa da resistência psíquica. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Dizer para a pessoa, para refletir um pouquinho melhor sobre a circunstância, que nada é para sempre, que aquele instante vai passar, que ela precisa esperar um pouco. Mas continua o Filomeno dizendo, e aí é uma recomendação importante: evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Ou seja, oferecer falsas soluções que tanto quem está ouvindo como quem está dizendo sabe que jamais acontecerá. Não adianta esperançar a criatura com algo que é uma ilusão.
Ah, não, fica tranquilo que amanhã isso está resolvido. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Diz ainda o Filomeno: estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero. Mostrar o lado bom dessa criatura. Massagear o seu ego. Sim, nessa hora vai valer a pena. Porque ela está emocionalmente, psiquicamente destruída. E o Filomeno diz, entre outros recursos, constitui terapia preventiva que se fortalecerá. Ah, então não é só isso. Existem os fatores coadjuvantes. Sim, ele diz que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. Olha que interessante. Além de fazer tudo isso que foi anteriormente dito, dar um pouco mais de tempo, ver o problema de uma outra forma, não oferecer base ilusória, valorizar a pessoa, mostrar que no fim desse túnel escuro que ela está existe uma luz e essa luz se chama Jesus. Além de tudo isso, oração, leituras otimistas, leituras espirituais, tomar passes, fazer uso sistemático da água fluidificada. Na obra Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, no capítulo 3, intitulado Manicômio, é o nome do capítulo, o benfeitor espiritual esclarece àqueles irmãos sofredores à guisa de medida preventiva, dizendo, então tem lá um grupo de sofredores, o benfeitor está conversando com eles e vai dizer para eles assim, através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever. Então ele apresenta o primeiro grupo de medidas preventivas. Higienização mental, reajustar os sentimentos na direção do bem, está consciente que precisa cumprir com os seus deveres. Que deveres? Os deveres cristãos, os deveres preconizados no Evangelho de Jesus, nas leis de Deus. E o benfeitor diz mais, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam. Poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos, próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, às vacinas. Olha que interessante. Então ele diz que essa sintonia que vai se fazer com essa luz que vem do alto e que está mandando o que ele chama tonos de beneficência, todo aquele que fizer isto, se colocar nessa situação, vai se imunizar contra essa ideação suicida. Da mesma forma que o homem, o encarnado, todos nós, usamos as vacinas para prevenirmos uma série de doenças que estão aí. O melhor exemplo é a questão da Covid. Já estamos na 4ª dose. A maioria absoluta da população se vacinou, porque é importante. Então, essa orientação que o benfeitor espiritual, lá da obra da Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que o benfeitor nos traz, é importantíssimo.
Essa higienização mental é importante. A qualidade do pensamento é singular na vida humana. O despertar dos sentimentos bondosos que cada um de nós carrega para nos colocar diante da prática do bem, o nosso esforço no cumprimento das leis divinas, em usar o Evangelho de Jesus como pauta da nossa vida, isso faz com que nós atraiamos naturalmente do alto todas as luzes que hão de nos beneficiar. Conclusivamente, nós podemos dizer que a vida humana, ela tem o sublime objetivo de amar. Nós devemos encontrar o sentido existencial da nossa vida aqui na Terra. E concretizar esse sentido existencial é uma razão vigorosa, forte, para que nós possamos viver. Mas nós precisamos despertar para a realidade da imortalidade da alma e para a realidade do espírito que somos. Saber que tudo que fazemos aqui e agora refletirá alhures mais adiante, porque uma hora nós vamos voltar ao plano espiritual, levando toda a bagagem psíquica, espiritual da nossa passagem terrena.